Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Hoje nós falaremos sobre o caso Jean Calas, considerado um dos erros jurídicos mais famosos da história e também nos atentados mais escandalosos à liberdade religiosa. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de pedir a você que, se caso ainda não é inscrito, que se inscreva nesse canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e nos acompanhe aqui no YouTube. No ano de 1762, Jean Calas, um comerciante de tecidos que vivia na cidade de Toulouse, ele foi assassinado pela justiça local. E esse caso, inicialmente, ele foi descrito por Voltaire, no seu livro Tratado sobre a Tolerância, que passou a ser escrito a partir do ano de 1763, depois que o próprio Voltaire tomou parte no caso Calas. Então, a breve biografia do Voltaire, eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar dele, principalmente no ensino fundamental, quando estudou a Revolução Francesa, o Iluminismo. Voltaire, na verdade, se chamava François-Marie Arouet. Ele nasceu em Paris no ano de 1694 e morreu também em Paris no ano de 1778. Ele foi ensaísta, filósofo, pensador influente, com a vasta obra, mais de 70 obras, um pensador satírico que os seus escritos, os seus pensamentos influenciaram, na verdade, diretamente na Revolução Francesa. E eu estou aqui com o meu volume do Tratado sobre a Tolerância, que é um livro, como eu disse, escrito, sua redação foi iniciada um ano depois da morte de Calas. Vou mostrar a diagramação para vocês aqui. Não é um livro muito grande, eu estou com edição de bolso, que a gente compra em banca de revista, e tendo como ponto de partida o caso Calas, neste livro Voltaire ele faz uma análise em várias culturas e momentos históricos diferentes sobre a tolerância e a liberdade religiosa. Ele cita aqui os romanos, os gregos, o cristianismo primitivo. Ele cita a Europa alguns séculos antes, algumas décadas antes, inclusive citando várias seitas da época e vários massacres que ocorreram entre seguidores de religiões cujo tronco é o cristianismo de maneira geral, como católicos, protestantes. E ele finaliza a obra exaltando a importância de uma tolerância universal, inclusive com oração, inclusive. Mas, enfim, nosso objetivo aqui não é uma análise de todo o livro, talvez no segundo vídeo, no segundo momento. Nós vamos falar apenas da parte introdutória e do ponto de partida, que inspirou a criação dessa obra, que é o caso Calas. Jean Calas era um comerciante de tecidos que vivia na cidade de Toulouse. Ele tinha mais de 60 anos, era uma pessoa respeitável. Ele professava a religião protestante. Ele tinha 6 filhos, sendo 4 homens e 2 mulheres. Desses 6 filhos, um deles, Luiz, ele havia se convertido ao catolicismo. Na verdade, na época, o termo usado era abjurada heresia, partindo do princípio da Igreja Católica como religião oficial e majoritária, que quem não era católico estava na prática da heresia, quem havia se convertido ao protestantismo. Então, de maneira que Luiz, ele retornou ao seio da Igreja Católica, permanecendo os demais filhos protestantes. E havia outro filho de Jean Calas, Marco Antônio, um jovem de 28 anos, que havia estudado, que tinha uma formação intelectual. Ele tinha pretensões de ser advogado, mas ele precisava de um certificado de catolicidade para exercer a profissão. O Marco Antônio, ele tinha um espírito perturbado, ele não era uma pessoa tranquila, ele tinha hábito de jogo, ele perdia dinheiro com frequência, e ele já havia comentado no seu círculo com amigos que ele pretendia também abjurar a heresia, renegar ao protestantismo e voltar a ser católico. E não apenas isso, Marco Antônio também já havia comentado no seu círculo sobre ideias suicidas. Então, numa noite, a família Calas se reúne no jantar e recebe um amigo da família, um jovem chamado Levesse.
E Marco Antônio também participava desse jantar. Ele estava especialmente deprimido porque ele havia perdido uma vultuosa soma de dinheiro no jogo. Em certo momento, Marco Antônio se retira da mesa e desce para o primeiro piso da casa. E as horas se passam e Levésque resolve deixar, ir embora. E ele é acompanhado por Pedro, e quando chega no primeiro piso, eles encontram o Marco Antônio pendurado na corda. Ele havia se enforcado, ele havia suicidado, ele inclusive tinha feito um ritual, ele tinha retirado a sua roupa, ele tinha dobrado a roupa, penteado o cabelo, ele tinha se enforcado em mangas de camisa. E é claro que esse tipo de cena promove um choque, e instalou-se o desespero, eles gritaram, o pai e a mãe desceram, presenciaram o filho morto, e no meio daquele desespero, Levésque e Pedro, eles saem em busca de ajuda, mas em razão da gritaria, começa a se formar uma multidão na porta da casa dos Calas. Essa multidão de vizinhos e transeuntes, de moradores locais, na sua maioria católicos, na sua maioria ressentidos com o protestantismo, visto que a cidade de Toulouse tinha um histórico de perseguição. Inclusive, Voltaire cita na sua obra que anualmente havia uma celebração dos católicos de assassinatos de protestantes que ocorreram em décadas anteriores, até que o indivíduo no meio da turma grita que a família Calas assassinou Marco Antônio porque ele pretendia abjurar a heresia e retornar para a fé católica. A partir do momento que esse imbecil ele grita essa frase, outro imbecil repete, e a turba começa a repetir aquela afirmação, e se forma uma convicção ali que ocorreu um assassinato. As autoridades locais comparecem no local e, depois de analisar a cena do fato, resolvem prender a família toda. Prendem Jean Calas, a esposa, a empregada, que era uma senhora católica, Levésque e Pedro. E depois de investigação inicial, foi constatado que houve uma alteração no local onde o corpo foi encontrado, porque o suicídio era considerado um ato de muita vergonha. Inclusive, o ritual público destinado aos suicidas era terrível. Eles eram amarrados numa espécie de grade, eles eram arrastados pela cidade, o corpo ele era apedrejado, ele era insultado, e ele não poderia ser enterrado em solo sagrado, era depositado no terreno. É uma coisa terrível. Calas, querendo evitar esse tipo de vergonha para a família, alterou a cena, sugerindo que ocorrera ali uma espécie de assassinato, mas foi um fato que foi detectado durante o processo. Mas o curioso é que, ao contrário de receber um tratamento vexatório, Marco Antônio ele foi elevado ao status de mártir. Os católicos ressentidos, eles deram um enterro digno, com todas as honras cristãs. Na verdade, chegaram até a arrancar dentes dele para servir de relíquia. As pessoas choravam, rezavam sobre o seu túmulo e recebiam milagres, recebiam graças. E tudo isso foi construído porque, em tese, o Marco Antônio ele estava tentando retornar ao seio católico, mas os protestantes eles o assassinaram, Inclusive levantaram uma espécie de teoria da conspiração, onde Levésque havia participado de uma assembleia protestante, teria sido infiltrado ali no local para promover o assassinato, no jantar da família. Coisas delirantes, coisas. Mas assim que foi concluída essa investigação inicial, foi instalado um conselho de magistrados, composto por 13 juízes, e desses 13, 6 já queriam condenação imediata dos 4 presos, do casal Calas, de Pedro e de Levésque, à morte, imediatamente. Outros 6 queriam pelo menos que o caso fosse analisado, que os autos fossem analisados de maneira mais minuciosa. O magistrado
já criou convicção que aquilo não era caso de assassinato, que aquilo era uma paranoia, mas o caso era que muitos desses magistrados eles pertenciam a confrarias católicas, então você já tinha uma parcialidade instalada ali e o caso virou um tumulto, virou um pandemônio, de maneira que por fim, numa decisão esdrúxula, condenaram Calas à morte, apenas Jean Calas. Ele deveria ser supliciado na roda em praça pública. E eles fizeram isso com a convicção de que durante a tortura Calas confessaria os seus crimes, de maneira que haveria provas para condenar os demais envolvidos. Então Jean Calas era supliciado em praça pública, ele é esticado na roda, de tortura terrível, onde a pessoa ela é esticada, ela tem seus ossos quebrados, suas articulações estiradas. Ele foi supliciado por 2 horas, durante as 2 horas ele negou a autoria do crime, que não assassinou o filho, e acabou morrendo depois desse tempo, causando um constrangimento terrível, né, nos magistrados e em todos que assistiam ali, porque não confessou crime algum, apesar da terrível tortura que ele havia sofrido. E numa decisão bastante contraditória, o Conselho de Magistrados, ele não podendo absolver os demais, né, porque seria uma contradição, seria uma declaração de abuso, de incompetência, ele acaba banindo Levesque e Pedro e acaba liberando a senhora Calas. E a arbitrariedade e a torpeza ela não acaba por aí. Pedro é internado numa espécie de mosteiro, onde que ele é obrigado a assumir uma rotina católica, e as filhas dos Calas elas são internadas no convento. E a senhora Calas, ela totalmente ultrajada, sem o marido, sem os filhos, abandonada, sem renda, e com todo aquele mal-estar criado, ela acabou sendo incentivada por amigos que auxiliaram ela a ir para Paris procurar justiça, e ela expõe toda a situação, o caso ganha repercussão, até o próprio Voltaire ele participa da causa, e vários outros advogados famosos na época eles escrevem petições e artigos sobre o caso, e o caso Calas vira uma espécie de escândalo europeu no período, né? Principalmente nos círculos intelectuais da Europa e de Paris. E esses intelectuais e advogados eles fazem várias publicações sobre o caso, e toda a renda que eles conseguem dessas publicações eles doam para a senhora Calas, e depois de certo tempo a sentença é anulada. Jean Calas é declarado inocente de maneira póstuma. A senhora Calas ela tem as filhas restituídas, né? Inclusive Pedro sai do monastério também, e ela recebe uma indenização do Estado. Esse caso, apesar de ter ocorrido há alguns séculos, ele é bastante emblemático no sentido de demonstrar o risco que é quando os Estados eles adotam religiões oficiais. A partir do momento que você adota uma religião oficial, você coloca as demais religiões no estado de clandestinidade, passíveis de sanções e retaliações. E mesmo hoje, após séculos do caso Calas, nós ainda temos episódios menos graves, mas preocupantes também, de intolerância religiosa, menos aqui no nosso país, né, no Brasil, onde pessoas atacam e destroem centros de umbanda, religiões de matriz africana. E o Voltaire tem uma frase bastante interessante que ele cita, quando ele está descrevendo a casa dos Calas cercada, né, pela multidão, que é: os espíritos, uma vez perturbados, não se consegue mais detê-los. E essa é uma das lições que nós devemos tirar desse caso, uma lição bastante importante, que é o risco do julgamento no calor dos fatos, que é o risco de um julgamento precipitado, principalmente nessas questões envolvendo crimes. Recentemente foi noticiado que um cidadão ele foi acusado de estupro por 2 mulheres, e assim que elas o acusaram,
esse cidadão foi cercado por uma turba de populares que o lincharam, né? Porém, depois de uma investigação preliminar ainda na delegacia, elas confessaram que a história foi criada, que elas não haviam sido estupradas. Alguns anos atrás nós tivemos o caso clássico de uma idosa, na verdade nem era idosa, de uma mulher que ela foi confundida e apontada por uma espécie de bruxa que sequestrava crianças para a prática de magia negra. E essa mulher também foi linchada em via pública e depois se constatou que não era a mesma pessoa. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Novamente pedimos para que nos siga aqui no YouTube, curta nossos vídeos, acione as notificações, nos acompanhe. Nos falaremos mais em breve. Abraço e até a próxima.